Olá, eu sou Vera Lúcia Rodrigues, da Verve, assessoria de comunicação, sou jornalista, assessora de imprensa e há 44 anos sou sócia fundadora desta empresa que tem por objetivo transformar os seus clientes em notícia. Sou mestre em comunicação pela Universidade de São Paulo e hoje nós vamos trazer para o episódio de Comunicação é Tudo, nós vamos falar sobre comunicação, tecnologia e liderança. Como transformar inovação em valor real com Marcelo Justino. Eu tenho a honra de revelar que esse nosso convidado, ele é um executivo de tecnologia de informação, ele tem mais de 19 anos de experiência em empresas de diversos setores. O Marcelo é fundador da Systwin Sistemas e Consultoria, e ele tem uma trajetória muito sólida na estruturação e reestruturação de áreas de TI, governança, segurança da informação, transformação digital, automação de processos e liderança de times multidisciplinares de alta performance. Além disso, ele também é produtor e apresentador do EasyTech Podcast, um espaço dedicado a descomplicar a tecnologia e torná-la acessível para profissionais, estudantes e curiosos. Ele tem uma formação extensa que inclui MBAs em inteligência artificial, cybersecurity, inovação digital, governança de TI e gestão ágil. O Marcelo traz uma visão estratégica rara, a de quem entende profundamente de tecnologia, mas sabe que, sem comunicação clara e alinhamento com o negócio, inovação nenhuma se sustenta. Marcelo, é um prazer enorme te receber aqui no Comunicação é Tudo. Seja muito bem-vindo. E se eu esqueci de te qualificar de alguma forma, por favor, nos diga. Não, tudo tranquilo. Eu que agradeço, Vera, pelo convite. Imagina. Agora deu certo, né? Finalmente, né? Sim, a gente fez algumas tentativas e hoje deu certo. Eu que agradeço por estar aqui, o convite. Que bom. Você começou na tecnologia muito cedo, né? E você passou por praticamente todas as áreas, do técnico ao executivo, do operacional ao estratégico. Perfeito. Eu queria que você nos contasse um pouco mais sobre essa trajetória. Como é que começou sua paixão por tecnologia? Porque é paixão, né? Sim, sim. E por que empreender? Vamos lá? Você conta para nós? Trajetória é um pouquinho complexa, mas vou tentar dar uma resumida, né? Eu sou de Bauru, na verdade, né? Nasci em Bauru. Quando comecei a carreira profissional, eu era vendedor em calçadão, né? Só quem mora no interior entende o que é um calçadão de lojas ali. Aí eu vendia antenas, alto-falante, né? Que era o bom daquele momento. E um certo momento, numa igreja que eu frequentava, uma amiga me perguntou se eu queria fazer um estágio, né? Numa software house, né? Que antigamente era o nome que se dava às empresas de tecnologia. Sim. Então eu aceitei aquele desafio, parei de trabalhar, né, fui fazer o estágio não remunerado, né, aprender a programar, e aí a partir disso começou a nascer uma paixão, né, pelos computadores, pela codificação, programação. Depois de uns 6 meses já comecei a dar aula de tecnologia, né, que é os cursos de iniciativa. Aí a partir desse momento as coisas começaram a clarear, né, deslumbrar, a tecnologia não crescia tanto e não evoluía tanto como hoje, né? Mas ela chamava muita atenção. E aí eu comecei a me dedicar, estudar, acabei arrumando um emprego na área, né, de desenvolvedor numa empresa grande, na Unimed, naquela ocasião. E aí a partir desse momento eu comecei uma jornada, né, tanto na área de infraestrutura, suporte ao usuário, né? Então quando os colaboradores da empresa tinham problema com computador, com impressoras, então eu que ajudava a auxiliar nesses momentos. Então a partir dessa jornada, voltei de novo para a programação e num certo momento um dos coordenadores acabou saindo por uma nova oportunidade e eu fui colocado no posto por algumas indicações internas, né? Então a partir desse momento começou-se a jornada de liderança, né? E aí evoluindo na jornada, mudando para vários segmentos, área de saúde, farmácia, BPO, principalmente financeiro, e isso foi transformando um pouco a cabeça, né? E aí eu acabei focando um pouco mais
na jornada de liderança, né? E chegando agora num certo momento, o ano passado, acabei voltando com a minha consultoria, né, que é a System. Então, agora de uma forma diferente, atuando no mercado, né, tentando trazer toda a experiência e podendo colaborar também com as empresas. Então, uma forma bem resumida, para não tomar muito tempo, essa foi a jornada, né? E você falou desses diversos setores, né, saúde, educação e tal, e eu queria que você explicasse um pouco o que muda na comunicação quando a gente fala de tecnologia em contextos assim tão diferentes, né? Existe algum princípio que vale para todos ou cada segmento exige uma abordagem completamente diferente? Como é isso, Olha, Marcelo? Há 22 anos atrás, eu acabei indo numa palestra do Max Geringer, né? Ah, certo. Bem famoso. E ele me disse duas coisas que ficou bem gravado, e eu acho que isso para esse contexto colabora bastante, né? Quando você entra numa empresa, né? Se você conseguir identificar quem é que manda e como os processos da empresa funcionam, você acaba reduzindo em 60% dos problemas que você vai ter ali na jornada dentro da empresa, né? E a comunicação, acho que ela também segue essa vertente, né? Se a gente entender como funciona o processo da empresa, eu acredito que cada empresa tem uma forma de se comunicar. Se a gente consegue entender isso, isso facilita. Mas, olhando um pouco para a sua pergunta, eu acredito que cada empresa tem uma cultura diferente de comunicação. Certo. Né? Não tem como, né, alguns elementos você tem ali de igualdade em todos os segmentos, mas cada empresa, cada segmento tem um formato de comunicação diferente. É isso que eu queria que você explicasse um pouco, porque você, agora olhando assim dentro das equipes, levando em conta essa comunicação diferente, você liderou times grandes, multidisciplinares, muitas vezes com profissionais altamente técnicos, certo? Certo. O que você aprendeu na prática sobre comunicar nesse mercado? Principalmente comunicar decisões difíceis, corte, mudança de rota, ou pressão por resultado, que é comum em qualquer liderança, né? Sem perder a confiança do time. Como é que foi isso? Ou como é que é, né? Acho que há uma evolução nessa comunicação, né? Se a gente pegar um pouco aí há 10, 15 anos atrás, o formato de se comunicar com as equipes era um pouco diferente, né? Sim. E hoje a gente tem a maior necessidade de entender caso a caso, né? Então, conhecer a equipe, né, as pessoas que trabalham direto, de repente a equipe é muito grande, não dá para conhecer todo mundo, mas aqueles que estão mais próximos, você tem que conhecer um pouco melhor, porque hoje a comunicação ela precisa ser um pouco direcionada para cada perfil, né? Uma pessoa ela recebe uma informação de uma forma, outra. Então, de repente, você tem uma notícia ruim, você pode ser claro, ele entende, consegue te ajudar nisso, outro você tem que ser um pouco mais político, um pouco mais polido para poder falar e ela conseguir compreender e também não se assustar, né? Então, eu acho que essa comunicação nunca é fácil, principalmente de quando as coisas não são boas, né? Quando o tema não é bom. Mas se você tiver essa proximidade, entender como cada pessoa se comporta né, no dia a dia, como ela tem a reação, isso facilita bastante a comunicação. Mas não é fácil, principalmente quando você tem que fazer cortes, né? Aí é uma comunicação bem difícil, né? Sim, ela é um pouco mais complicada. Eu queria saber o que foi que ninguém te contou sobre chegar a esse cargo que você chegou, né, e que você só aprendeu quando você chegou lá, me diga, especialmente na área de comunicação. Olha, no quesito cargo de lideranças, nunca ninguém comentou, mas é uma jornada meio solitária, né? Não é uma jornada que você sempre tem muitas pessoas ao teu lado, né? Por mais que você tente engajar, você tenta se aproximar das pessoas, você acaba não conseguindo manter esse relacionamento muito tempo, né? Mesmo quando você sai daquele local. Então, isso ninguém falou para mim. Era uma ninguém jornada, te contou, né? Ninguém me contou que era uma jornada solitária e mais trabalhosa, né? Sim. Mas aí, com o decorrer do tempo, a gente vai aprendendo a lidar com as situações e também
com a nossa própria mente, né? Porque isso às vezes mexe com a gente, principalmente quando a gente está no começo da carreira. Isso te traz uma decepção, uma forma de ver as pessoas de uma forma diferente. Mas aí, com o tempo, amadurecendo, a gente vai entendendo como que funciona a cabeça das pessoas, né? E a comunicação com essas pessoas, né? De que fato como você cria um vínculo com aquela pessoa que seja profissional, ou algumas pessoas com um vínculo que vai se estender com uma amizade por muito tempo. Entendi. Agora, você criou o EasyTech Podcast com a proposta de descomplicar a tecnologia, né? Quando você percebeu que traduzir tecnologia era quase tão importante quanto desenvolvê-la? E o que muda quando o profissional de TI entende que precisa se comunicar melhor? Me conte. Olha, focado um pouco na área de TI, a gente vê muitas pessoas hoje estudando por estudar a tecnologia, né? Ou seja, muitas vezes por um pai incentivando, ou alguém incentivando, dizendo isso que é o futuro, isso que vai te dar dinheiro. E muitas vezes a pessoa não tem aquele dom, não tem aquela vontade de fato, né? E ela se assusta com essa jornada, porque ela não é tão simples, né? A área de tecnologia. Então, muitas vezes as pessoas se decepcionam. Então, nessa jornada, tanto com as pessoas que estão entrando na área e com outras pessoas que estão ao redor que precisam hoje, né, nessa transformação que o mundo está acontecendo, se aproximar mais da tecnologia. Então, a intenção do canal é trazer a tecnologia de uma forma mais simples, para que a pessoa consiga entender, que ela consiga criar um desejo, e aí sim ela consiga correr atrás, estudar e ter esse desejo, né? Porque ela não tem esse primeiro impacto, que isso é um mundo tão fechado que ela não vai conseguir entrar. Então, esse é o maior objetivo do canal, né? Na verdade, o maior desafio é trocar em miúdos e explicar para as pessoas para que serve aquilo, eu acho. Sim, perfeito. Traduzir, é isso mesmo que você queria dizer? É isso mesmo. Tá, porque a gente sente que às vezes, hoje, principalmente com inteligência artificial, automação e os dados dominando as conversas, muita gente se sente perdida ou até ameaçada com relação à tecnologia, né? E aí a pergunta é, qual é vamos dizer assim, o maior mal-entendido que você vê quando se fala inteligência artificial no mercado ou tecnologia? O que você vê de falta de compreensão, mal-entendido mesmo entre as pessoas relacionadas à TI? Eu acho que está mais na cabeça das pessoas ao imaginar que aquilo não é para ela, principalmente para os profissionais, né? Que achar que isso é muito complexo, né? A gente tem uma variedade de ferramentas, tanto no uso complexo quanto no uso mais simplório, vamos dizer assim. Então, essa é a primeira barreira que nós, seres humanos, com as coisas novas criamos, eu acho que essa é o maior limitador e o maior mito que as pessoas podem ter, né? É claro que, né, se a gente for se aprofundar em algum tipo de tecnologia, vai te exigir aí um pouco mais de conhecimento, que você pode buscar. Mas a tecnologia vem para colaborar e também para poder ajudar para que esse colaborador, esse profissional, consiga se desenvolver características que facilitem a execução do seu trabalho. Então, se você entender que a tecnologia, a inteligência artificial está aqui para colaborar, acho que essa jornada ela fica mais tranquila. Na verdade, você está dizendo que talvez falte uma comunicação organizada por parte de quem faz essa tecnologia para colocar no mercado qual que é a sua real função? Seria isso? Na verdade, vai ser difícil que eles façam, porque eles sempre querem falar num alto nível, né? Então, é onde chama um pouco mais de atenção. Mas falta também as empresas, né? Onde cada um dos colaboradores estejam, né? Consiga trazer isso para dentro de uma forma mais simples, né? Não muitas vezes de uma forma da goela abaixo, mas que consiga explicar, traduzir isso para os colaboradores para que isso seja mais fácil, seja mais natural, né? Se a gente for falar também, as faculdades, né, precisam também, acredito, se adaptar em algumas ações, principalmente nessa transformação que o mundo está tendo, né? Isso facilita com que as pessoas olhem para isso de uma forma diferente. E relacionado à tecnologia, quais são os maiores desafios que existem com relação à comunicação? O que você acha? Você acha que
empresas de assessoria de imprensa poderiam ajudar a resolver campanhas de marketing? Como profissional da área, o que você acha que poderia ser mais útil para as empresas trocarem em miúdos tanto avanço tecnológico? Acho que se a gente olhar puramente para pessoas de tecnologia, a gente vê que são pessoas que são um pouco mais complexas de comunicação, né? Cada dia são mais fechados, né? Eles gostam de ficar mais no seu canto, principalmente com essa questão da pandemia que veio, né? Deu esse boom do trabalho remoto, se afastou um pouco das pessoas, né? Mas eu acho que é um trabalho grande que as empresas precisam fazer, e a assessoria principalmente consegue colaborar nisso, para trazer o envolvimento de volta com as pessoas, né? Esse relacionamento faz muita diferença no dia a dia da empresa, né? Muitas vezes há aquele impasse das empresas de, olha, eu vou trazer todo mundo de volta para o trabalho, mas as pessoas estão falando, olha, eu não vou porque se eu ficar eu perco muito tempo. Então, como que a gente pode analisar isso e transformar isso de uma forma diferente? Eu acho que a assessoria, o pessoal de comunicação consegue colaborar e muito, né, para desmistificar isso e transformar um pouco essa realidade, né? Você enxerga que as empresas de tecnologia estariam preparadas para esse processo de decodificação da tecnologia mesmo, dos avanços, das mudanças? Elas estariam preparadas para isso, para uma decodificação em relação ao mercado? Porque, veja, um trabalho de assessoria de imprensa, ele tem por objetivo divulgar a empresa, mas ele também, ao divulgar a empresa, numa questão tão complexa como essa, ele tem que ter a sensibilidade de levar para quem está, para o seu interlocutor na ponta final da imprensa, os usos, para que serve, cases de sucesso, utilizações complexas, mas úteis, grandes transformações em processos que antes eram mais difíceis. Agora, seria preciso que as empresas de tecnologia também tivessem esta preocupação em levar isso para o mercado. Então, eu queria saber, você que é um especialista na área, que ocupou posições chaves em diversas empresas, o que você poderia dar de conselho para um gestor de uma empresa de tecnologia de alta complexidade? Olha, existem muitas empresas fechadas mesmo, né, até pela própria cultura da empresa, mas existem muitas empresas hoje que estão aptas a essa transformação. Eu acho que isso vai muito da liderança, né, tanto ali dos gestores e do alto escalão da empresa, olhar para essa nova vertente e puxar a transformação, né? Se a liderança não conseguir fazer e puxar essa transformação, acho que o resto da empresa não vai conseguir transformar-se da maneira que seja necessária. Vai ser uma transformação falsa. Sim. Né? Não é uma transformação verdadeira. Então, acho que o maior papel são da alta gestão. Se eles não enxergarem isso como uma prioridade e fazer com que seus liderados consigam também entrar nessa trajetória de uma forma eficaz, eu acho que aí não vai ter o sucesso que deveria ter. Mas sim, precisam. Todas as empresas precisam passar por esse processo. Tá certo. E qual é a importância que você atribui à comunicação dentro deste contexto hoje de tecnologia? A importância é altíssima, né? A comunicação é tudo. É tudo, né? Não tem como, né? E a gente saber se comunicar, né? O gestor, principalmente, saber se comunicar, passar de fato aquilo que ele quer e fazer com que aquela pessoa entenda ou as pessoas entendam, acho que essa é a maior complexibilidade dessa jornada, né? Mas ela é importantíssima, porque hoje o líder sem comunicação, ele não é nada, né? Sim. Não tem mais papel para aqueles gestores de antigamente que chegavam numa sala, falava um monte de coisas, soltava ordens ali, fechava a porta e saía. Hoje você precisa estar mais próximo, engajar, e a comunicação ele tem um papel fundamental nisso, né? Então, acho que a evolução não sai sem a comunicação. Entendi. Então, você está colocando a comunicação dentro dos processos de evolução tecnológica como preponderantes para que não só a explicação fique mais clara, mas que eles efetivamente possam ser efetivados. É Sim, isso? Perfeito. E assim,
se você pudesse dar um único conselho para líderes e profissionais que querem crescer em tecnologia, qual seria esse conselho, Marcelo? É um só. É um só. Você tem que escolher. Eu acho que se aproximar, né, dos seus liderados, eu acho que é a coisa mais importante, né? É onde você vai entender ali como que cada uma das pessoas pensam, né? Porque você vai saber o limite de cada uma das pessoas. Acho que esse seria o maior conselho que eu poderia dar, se aproximar e entender ali como cada pessoa funciona. Você tem por exemplo, algum case para nos contar, curioso, engraçado, que tenha relação com isso, que você pudesse compartilhar com a gente? Sempre na jornada, sempre vai acontecendo muitas coisas, né? Tem até né, na comunicação, um fato bem engraçado. Eu cheguei num local para trabalhar, assumi a cadeira e tinha um dos colaboradores que já estavam ali há 12, 15 anos mais ou menos. Né? E ele nunca tinha recebido um aumento de salário que não fosse o aumento de sindicato. Né? Obrigatório. Obrigatório, né? E a gente começou a conversar e eu vi a importância do trabalho daquela pessoa, né? Então, acabei, né, vendo o que ele fazia de fato, a importância que aquilo tinha dentro da empresa, e aí comecei a pleitear em cima, né, das características dele, o que poderia melhorar. Né? A princípio eu recebi uma negativa da diretoria por falar que ele estava muito tempo ali, acomodado e tal, mas eu comecei a mostrar, né, ali para ele toda a importância daquela jornada que aquele colaborador teve, até que eu consegui uma liberação. E num dos eventos, né, que na TI acaba sendo bastante normal, quando tem uma crise de um sistema que para, a gente estava todo mundo numa sala e o presidente da empresa chegou nesse colaborador, né? E um dos argumentos que eu havia comentado com ele, falou, olha, eu sei que você está recebendo algumas propostas de emprego, então segura aí que eu estou dando uma analisada. E o presidente falou para ele, né, olha, você ia sair, né, se a gente não cobrisse seu salário? Ele falou, não estou sabendo disso, não. Né? Que legal, né? Acabou me deixando numa situação mais complexa, mas acho que isso é a parte da comunicação de volta, né? De a pessoa entender, por mais que eu tinha deixado claro, né, de toda a situação dele, de como poderia acontecer, ele mesmo não estava convencido, né? E é um dos fatos que acabam ficando marcado. Eu acho que comunicação é um processo muito delicado, é uma linha muito tênue, né? Sim. Onde você muitas vezes vai para um lado contando que todo mundo tem entendido, mas como disseram aqui hoje, comunicação não é o que você fala, é o que as pessoas entendem. Perfeito, né? É um processo, mas você tem que levar em consideração se a pessoa está entendendo exatamente aquilo que você está falando. Né? Por isso que é importante conhecer, né, cada um, porque aí você consegue direcionar de fato a melhor informação para cada uma das pessoas, né? Interessante. E assim, Marcelo, tem alguma coisa que eu não tenha perguntado e que você gostaria de falar? Porque a gente, às vezes, não conhece a área e acaba não perguntando tudo que poderia, né? Eu acho que em relação à inteligência artificial, acho que ficou algumas coisas que a gente poderia, né, deixar para o público, né? Você que não é da área, principalmente de tecnologia, né? As pessoas que não são da área de tecnologia, procurem conhecer um pouco mais, se aproximar, né? Não é um bicho de 7 cabeças. Estão hoje no mercado várias ferramentas de uso fácil para qualquer tipo de pessoa. E a partir do momento que você entender, começar a utilizar, você vai entender que a sua jornada de trabalho como profissional vai melhorar e acelerar. Né? E também para os empresários, né? Imaginando também que a inteligência artificial é uma bala de prata. Né? Sim. Não é, né? Você tem que implantar com cuidado, tem que ter toda uma orientação para que não possa ter nenhum tipo de problema. Então, ver essa jornada da inteligência artificial é importante. Então, quanto mais a gente se adaptar e correr atrás, isso vai ser importante nessa nova era da tecnologia. Porque ela veio para ficar e não volta mais atrás. Todas as grandes transformações que aconteceram são irreversíveis, né? Elas geralmente entregam uma solução melhor do que o problema que a gente tinha. Então foi assim, você imagina, a Verve, quando surgiu, era da época do Telex.
Então, você consegue imaginar uma empresa de comunicação tendo que distribuir material para o Brasil inteiro com telex? Levava 10 minutos para passar uma mensagem. Hoje, você tem processos instantâneos, né? Que a coisa acontece aqui, você consegue fazer com que chegue lá. Então, eu acho que assim, a inteligência artificial é um desses processos. Eu vejo mesmo que vai chegar um tempo que a gente vai se questionar como é que a gente fazia isso, né? É verdade. Como todo processo de mudança. A tecnologia nunca é um algoz, ela sempre tem propósitos de melhoria, né? Sim. E a diferença das jornadas anteriores, dessa transformação da tecnologia com a inteligência artificial, as anteriores, ela atingia primeiro a equipe técnica da área de TI. Hoje, a inteligência artificial ela veio tanto para a equipe de tecnologia e para as pessoas que não são da área. Então, é uma evolução um pouco diferente. E as pessoas não estão acostumadas com isso, né? Então, é por isso que eu insisto no fato das pessoas correrem atrás. Porque ela hoje é para todo tipo de colaborador, para todo tipo de profissional. Ela está, como diria a anistia no Brasil, ampla, geral e restrita, né? É isso aí. Marcelo, que conversa necessária e rica, né? Você mostra na prática que a tecnologia ela gera impacto mesmo quando vem acompanhada, né, de uma comunicação clara, uma liderança consciente e um propósito bem definido, né? Então, eu agradeço muito você ter compartilhado a tua trajetória, as tuas reflexões e essa visão tão lúcida sobre inovação, a relação com comunicação e o futuro. Aí, como a gente já está caminhando para o final, eu te digo, se você quiser deixar uma mensagem final, contar onde as pessoas encontram o EasyTech Podcast, conhecer o Sistwin ou falar sobre seus projetos atuais, o espaço é todo seu. Te agradeço, eu que agradeço pelo convite, né? A satisfação estar aqui com você. Portas abertas também do EasyTech lá para você, né? A gente acabou conversando, se conhecendo por lá. Bom, para quem quiser conhecer o canal, pode acessar tanto pelo site easytechpodcast.com.br ou no YouTube easytech.podcast, né? Então a intenção lá é trazer esse mundo da tecnologia, inteligência artificial, cibersegurança, todos os assuntos que são bem polêmicos e relevantes do momento de uma forma mais simples para que as pessoas entendam e se interessem pela área, né? Tenha ali desejo de conhecer mais. Em relação à Sistwin, é uma empresa de tecnologia e consultoria, então a gente está bem focado em estruturação de times, cibersegurança, desenvolvimento de sistemas sob medida. Então, se você tem um projeto, algo que precisa ser desenvolvido de acordo com as suas necessidades, a Sistwin pode colaborar bastante. Que bom. Eu espero realmente que a Sistwin tenha um grande sucesso e que ela consiga ajudar a vida de muitas pessoas, porque tecnologia é isso, né? Tecnologia não é para derrubar ninguém, é para construir, para juntar, para tornar processos mais simplificados. Perfeito. E, sinceramente, foi uma honra ter você aqui no nosso podcast. Agradeço muitíssimo, viu, Marcelo? Eu que agradeço, Vera. E você que nos acompanhou até aqui, gostou desse episódio? Se você gostou, compartilhe com as pessoas que você acha que precisam entender um pouco mais sobre tecnologia, sobre propósito e sobre mudança. Espero que você se inscreva no canal, curta esse vídeo e volte na próxima semana, sempre lembrando que comunicação é tudo. Muito obrigada.